Gente, então eu estou aqui com a Arlete Menegatti. A Arlete trabalha com as constelações individuais, constelações em grupo. E nós vamos falar do curso para quem já é facilitador formado em constelação familiar. Vai poder se beneficiar desse curso que vai acontecer agora, no próximo domingo. Então, a Arlete desenvolveu uma técnica das constelações individuais. E eu vou perguntar para ela... Primeiro, bem-vinda novamente, bom dia. Obrigada, bom dia. Arlete, como você teve a ideia de desenvolver a constelação oculta individual? Eu desenvolvi ela oculta, Simone, por pura necessidade. Eu faço constelações individuais há muitos anos, várias, todas as semanas. E o que eu percebi é que, há muito tempo atrás, eu percebi isso porque faz tempo que eu desenvolvi esse método, é que em algumas circunstâncias, como um desejo muito grande do cliente por algo, ou uma crença muito arraigada, ou um racionalismo que pode ser uma defesa, inclusive, dessas coisas que eu falei, algumas vezes atrapalhavam... se transformavam como que num bloqueio para a gente aprofundar em determinados temas. Uhum. E aí eu entendi que o método é que deveria dar um respaldo para o facilitador para conseguir ultrapassar esse tipo de barreira, né? Porque o cliente, quando ele vai, é natural até que se tenha alguma forma de boicote, porque depende do que vai mexer, né? É como se a gente tem um machucado que cicatrizou, mas ficou uma grande inflamação aqui, né? Uhum. A hora que alguém vai tocar, o reflexo é a gente tirar o braço, não é isso? É. O reflexo é tirar para não sentir dor, né? Uhum. E então é natural que tenham alguns comportamentos que sejam assim como uma sabotagem. Então, por isso eu comecei a fazer alguns testes naquela época e eu vi que daria para a gente entrar, como que falar com o inconsciente da pessoa um pouco mais diretamente e chegar a esses pontos, ultrapassando esses bloqueios que haviam. E eu testei muito antes de começar a aplicar nos clientes e eu vi que era uma forma eficaz. E a partir disso, foi incrível o quanto as constelações, elas ficaram mais profundas e ao mesmo tempo mais claras, inclusive para o próprio cliente. Porque numa constelação em grupo, tem outras pessoas que estão fazendo os movimentos e o cliente está assistindo, né? Agora, na constelação individual, é só o cliente e o facilitador. Então, principalmente, se a constelação mostra algo que ele não gostaria de ver, que não vai em direção ao encontro do desejo dele, ou que dá uma certa abalada em algumas crenças, é muito fácil, né, ele se desviar disso, dizendo, fui eu que mexi de uma maneira e ela mexeu de outra, foi nós que fizemos isso, né, se é de uma maneira convencional. Agora, se você faz de uma maneira oculta, não tem como ter esse tipo de desculpa. Então, a pessoa vê realmente o que acontece, que foi sem influência nenhuma. Sem eu tocar em nada, sem eu falar nada, aqueles movimentos aconteceram por ela própria, sem ela também poder manipular. Então, fica muito claro que não tem como ter manipulação. E isso é muito mais importante para o cliente do que para nós, porque nós, né, os bons profissionais, eles são equânimes totalmente. Lógico. A gente sabe que isso é o caminho inverso, né, da constelação. Mas o cliente, se você vai mexer com algo muito profundo, ele pode tentar se desviar do resultado pensando dessa forma. E quando é oculta, não tem como isso acontecer, né? Na individual. E por isso que eu comecei a usar esse método já faz muito tempo, desde que eu comecei, até hoje eu uso, e é muito raro uma constelação que eu não use nada oculto, Simone, porque assim, ela pode ser inteira oculta, ou algumas partes dela, alguns movimentos ali serem ocultos, né? E é muito raro uma constelação que não tenha nada oculta hoje, porque quando você consegue absorver essa forma de trabalhar, ela
ela dá um upgrade no trabalho que você não abre mão mais. E há pouquíssimo tempo que eu comecei a passar para outros facilitadores, né? Não, e as pessoas estão adorando, né? A Beth, que trabalha aqui comigo com a constelação individual, a gente até fez uma entrevista com ela está adorando, ela fez o curso, está adorando, e outros alunos também, e outros profissionais. Então, você que já é profissional, facilitador de constelação, vale a pena, nesse domingo vai ter o curso, então, de constelação oculta com a Arlete Menegatti. Aliás, é uma grande oportunidade para os facilitadores também se constelarem, né? Porque porque todos vão ser constelados nesse curso, não tem como, né? Porque eu faço com que uma parte do tempo seja prático, né? Eles têm que praticar aqui no curso antes de sair para praticar com outras pessoas. Então, eles vão ser constelados também. Isso é muito gostoso, né? É muito gostoso passar já aproveita, domingo, né? Para olhar para algum tema. Você comentou da Beth, foi muito legal, porque a Beth usa mais técnicas junto, né? E eu mando um beijo para ela aqui. Beth mora no coração também, no meu. Sei que mora no seu, no meu também. Com certeza. E foi bom porque para lembrar o seguinte, quando você vai utilizar, porque há várias maneiras de se fazer uma constelação individual, né? E não é preciso que a pessoa mude a forma de fazer e passe a fazer da forma como eu faço para usar a constelação oculta. Não, ela vai incluir essa parte oculta e continuar fazendo da forma como ela faz. Porque se ela já constela 10 anos, 20 anos e já achou uma linguagem própria de fazer a individual, ela não precisa mudar isso, é importante dizer. Ela só pode incluir essa parte oculta na forma como ela faz, porque isso é possível, né? Ah, com certeza, gente. Porque toda a constelação, a abertura dela e tudo que é feito, se você tem mais recursos, né, você fica mais disponível ainda para o campo, né? Para aquela pessoa, para aquele dia, para tudo como é naquele momento, né? Sem nenhuma regra específica. Exatamente. Né? Você vê o que é mais importante, acho que a atenção do constelador e a equanimidade é extremamente importante, exatamente para quando você vai tratar de algo, ver o que é possível, né, vir à tona. Então, por isso que é interessante quando você tem uma forma de fazer com que o inconsciente se manifeste, né, e possa mostrar algo que o cliente está pronto para ver. Por mais que ele tenha resistências, né, conscientes, ele está pronto para ver que isso se manifeste. E foi legal falar isso porque a Beth, por exemplo, usa outras técnicas e ela incluiu a constelação oculta, não é? E isso também ajudou. Ela não precisou mudar ou deixar de usar o que ela usava. Então, isso que é interessante. Eu queria só dar um exemplo, acho que é... então, isso que eu ia te perguntar agora. Se você tem exemplos, né? Para as pessoas também conhecerem esse trabalho, né? Isso. Foi esses dias mesmo, nessa semana, que eu constelei uma pessoa individualmente e já tinha... essa pessoa chegou para constelar uma casa que ele gostaria de vender, que ele havia vivido com a ex-esposa. Atualmente, ela vive lá, ela mora, ele paga as despesas de condomínio, etc. E está tendo uma dificuldade muito grande de vender essa casa. E ele falou, ela provavelmente não quer sair, né? É muito provável que ela esteja segurando essa venda e ninguém nunca pôde dizer para ela que se ela abrir mão, ela vai mudar a vida vai fluir mais e tudo mais. Diante desse discurso, eu vi que já tinha algo fechado ali, uma ideia concebida. E a gente nunca sabe o que é que tem por trás de algo. Então, eu fiz essa constelação oculta. Então, bem rapidamente, só para poder entender o que apareceu nessa constelação. Que o problema da venda, a dificuldade em vender, era dele. Nossa. Não era dela. Então, ele que estava constelando, né? Ele que estava constelando. E que existia uma raiva dele em relação a ela. E que isso ainda não estava resolvido. Ele ainda estava parado nessa situação. E o que tinha por trás dessa raiva era uma necessidade de ser visto, né? Eu falei, olha, você ainda precisa ser visto por ela. Ela viver nessa casa é o dia todo ela olhando para tudo e olhando para você. Com certeza. E você pagando tudo, né?
como é isso para você? Porque isso era o inverso do que ele trouxe, ele achava, ele trouxe, né? Só que como foi feito oculta, e a hora que eu falei isso tudo, ele ficou com uma cara assim, meia hora. E falou, eu já falei isso para ela. Eu falei para ela que ela nunca gostou de mim. Eu já cheguei a falar isso para ela. Uhum. Então foi muito bonito, porque se a gente fizesse isso aberta, ia ser muito difícil chegar a isso, ou ia ser muito demorado, ou talvez ele tivesse uma resistência. Da forma como foi feito o culto, a hora que abriu, ele ficou assim, olhando, e foi ele que fez todos os movimentos, ele que escolheu todos os bonecos. Então não teve como desviar dele ver algo. Ele falou, é impressionante. Eu falei, e aí o que foi mais bonito é que a gente continuou. Depois que eu abri isso, nós continuamos, e a gente pôde ver que por trás dessa raiva existia um amor transformado, mas um amor, e que ele não tinha noção de nenhum desses sentimentos, porque no início ele falava, eu sou indiferente, não sinto nada, eu sou indiferente. Poxa vida, sente sim um montão de coisas, né? Raiva, um amor por trás da raiva. E a gente pôde ir mais fundo e ver que essa necessidade de ser visto e de ver um amor manifestado, né, que fosse falado para ele, que ele pudesse ter ouvido ou sentido de alguma maneira, era uma falta que ele sentia da mãe. Era uma necessidade de ser visto pela mãe dele, que na verdade ele projetou na primeira esposa, né? Então, foi uma constelação extremamente profunda. Ele foi ver a casa. Então, no final, ele não estava nem aí mais com a casa, vender a casa ou não vender a casa, não era nada. Eu falei, agradeça a casa. Afinal, ela te mostrou isso tudo, né? Toda essa dinâmica, né? Toda a dinâmica. Então, você vê como a gente foi profundo numa situação, mas de cara, pelo discurso, eu vi tem que ser oculta, porque senão ele tinha certeza, olha que bonito, ele tinha certeza que a esposa não queria vender, que estava resistente, afinal, ele que pediu a separação, ela estava acomodada, ele pagava o condomínio, e, no entanto, não, estava com ele pôde ver isso, né? Além de ver toda a dinâmica com a esposa e com a casa, ele chegou até essa falta da mãe, que tocou muito ele no momento, né? Então, é uma ferramenta extremamente preciosa, não dá para deixar de usar depois que você tem isso na mão, né? Não. Aliás, gente, que bonito, viu, Arlete? Parabéns por você ter ousado, né, fazer algo diferente, né, daquilo que você já sabia, e também passar isso para outros facilitadores, né? Então, a gente sabe que em todos os meios, né, tem pessoas que gostam de se apropriar, né, das ideias dos outros e falar que foram delas. Inclusive, o Bert Hellinger vive isso, né? Então, aqui no Brasil, a gente vê que a constelação está no direito, está agora na saúde, está em um monte de áreas, na pedagogia, né, nas empresas. E a gente vê muita gente pegando a técnica da constelação e dizendo, olha, fui eu que criei, né, fui eu. Então, a Arlete desenvolveu isso, né, a partir de todo o conhecimento dela, do Bert Hellinger, e o Bert Hellinger foi o criador da constelação. Então, as pessoas que têm um pouco de noção e de ética, né, elas sabem que para que algo tenha força, nós precisamos honrar e dar um lugar a quem desenvolveu, ao fundador, né? E se a gente não faz esse processo, começa a existir toda uma guerra, enfim, e o trabalho acaba não sendo ético. Então, por isso que sempre a gente cita aqui o Bert Hellinger, que foi o criador, e a gente age, né, dentro daquilo que ele nos ensinou, que foram as ordens do amor, e o campo, a partir daí, ele mesmo fala, o campo vai nos mostrando outros passos. Exato, exato. E é legal você falar isso, Simone, porque foi a sua primeira pergunta, né? Remete a esse final nosso. Eu tive necessidade de desenvolver isso e não necessidade para que o trabalho tivesse uma qualidade, para que se aprofundasse, porque eu via que em alguns momentos isso não acontecia. E não simplesmente por fazer alguma coisa diferente, porque isso também não tem força, né? Aliás,
quando eu conheci a constelação, porque pode-se correr o risco de, eu faço a constelação assim ou assim, para que seja diferente. Não, ao contrário, assim que eu me constelei, eu quis fazer exatamente a constelação como o Bert Hellinger faz, para que tivesse uma experiência, um aprofundamento nisso, e aí se abrir para novos passos, como você disse, né? Abrir para novos passos que podem acontecer, e é o que, na verdade, aconteceu, que está acontecendo na medicina, no judiciário e na pedagogia. Então, a constelação, indo para alguns profissionais que tinham outros conhecimentos, foi dando outros passos, né? E aí tem força, é o que você falou. E não simplesmente fazer para ser diferente, e simplesmente porque eu faço de uma maneira. Não é isso. São novos passos que são necessários. E quando vem no momento certo e da forma certa, tem força, né? Então, isso é legal de falar, e é uma ferramenta dentro da constelação individual, que é a constelação do Bert Hellinger, sem dúvida. Inclusive, é o que eu falei, todos podem usar da maneira como já usam, só acrescentar algo que vai trazer uma profundidade, uma clareza maior. Clareza, inclusive, para o cliente, para que ele possa ver sem resistência, né? Ele vai enxergar, fala, poxa, é isso realmente, né? Então é isso, gente. Então você que é facilitador em constelação, esse domingo tem esse workshop, né? Esse curso de constelação oculta com os bonecos, com a Arlete Menegatti. Então, se vocês querem mais informações, pode tanto entrar no site da Arlete Menegatti, porque ela também tem outras datas desse curso, e também ligar, eu vou dar o telefone dela e o meu, porque nesse lugar aqui em São Paulo, a gente que está organizando. Então, aqui de São Paulo é 4108-1042. Se você entrar no meu site e mandar um e-mail falando do curso da Arlete Menegatti, você também vai receber essas informações, ou entrar no site arletemenegatti.com.br, no Facebook da Arlete, para conhecer a programação dela, arletemenegatti.com.br, Arlete Menegatti no Facebook, e o canal no YouTube, Arlete Menegatti. Esse vídeo também estará disponível para todos no canal dela, no meu canal no YouTube, nos Facebooks. Facebook, os Facebook. Não tem essa no final do books. E também, gente, o telefone dela é 11 9 7310 5511. 11 9 7310 5511. A Arlete tem um espaço em Jundiaí, que tem as constelações individuais, as constelações em grupo, e também o curso que ela vai iniciar agora em abril sobre medicina do ambiente. Então vale a pena você conhecer todo esse trabalho. Arlete, parabéns, obrigada. Obrigada por abrir o espaço aqui para falar, para trazer o curso, né? Que nesse domingo é aqui na rádio, no auditório da rádio. Mas que tem outras datas também que você vai fazendo. Datas, sim, tem sim, lá em Jundiaí e em outros lugares também. Então é isso. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço.